Às 19h31 do dia 6 de agosto de 2015, no auditório do NAPA, Núcleo de Apoio ao Professor e Aluno, situado à Rua São Bento, sem número, Vila Aparecida, declaro aberta a 9ª audiência pública da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, no corrente ano, convocada pelo edital 129/2015, registrando que se encontram presentes os vereadores da comissão, vereador Padre Josemildo, da Comissão de Educação, que eu também estou vendo ali, o vereador Paulo Mário, convido para compor a mesa aqui conosco, e a ausência dos demais membros dessa comissão, até o momento não chegaram, vereadora Fabiana, Alessandro, o Natanael Ananias e o Noi Camilo. Também registramos a presença da professora Oguete, secretária municipal de Educação e vice-prefeito, a qual eu convido também para fazer parte desta mesa. Registramos a presença do padre José Roberto, da Igreja Católica, sacerdote, o professor Sérgio Moraes, diretor da escola Jorge Tibiriçá, professora Valquíria, diretora da escola Orlando Pinto de Oliveira, Sandra Vidiri Machado, diretora da escola Ladislau Leme, Clarice Paulina Santos, professora, também Elaine Cristina Mori, da Secretaria Municipal de Educação, Lucimara de Souza, também supervisora de ensino, Sandra Gonçalves Souza, da Diretoria de Ensino Regional, supervisora, Maria José Ferreira, supervisor de ensino, Lucimar Nóbrega Lucena, da Secretaria de Educação, e também a professora Célia Lang, chefe de divisão pedagógica. Bom, nós tivemos já a primeira audiência, com relação ao plano, ao projeto de lei 23/2015 do Executivo Municipal, e do qual aprova o Plano Municipal de Educação de Bragança Paulista, o PME, e dá outras providências. Tá? Então, na primeira audiência, foram feitos alguns apontamentos, algumas considerações e sugestões. E, dentre elas, também houve aí uma sugestão, e até mesmo com a professora Oguete, a secretária de Educação, de que as escolas estariam fazendo uma discussão do plano final que está tramitando na Câmara Municipal de Bragança Paulista. Quero fazer um convite também para o padre sentar aqui conosco, por gentileza. Bom, então, antes de nós abrirmos para os presentes, eu queria abrir a oportunidade para nossa professora Oguete, secretária e vice-prefeita, para suas considerações, e até já adiantando sobre como é que foi o trabalho realizado aí pelas escolas nesse período, da semana passada até o presente momento. Boa noite. Boa noite a todos. Cumprimento aqui o Valdo, presidente da Comissão de Educação, Padre Josemildo, Padre José Roberto, bem abençoados hoje aqui, né? Vem energia boa de todos os lados, que bom. E cumprimento aos que se fazem presentes, e queria dizer a você, Valdo, que naquele dia nós deliberamos que as escolas utilizassem o período de HTPC para fazer uma outra leitura do plano, e que, se houvesse interesse em enviar novas sugestões, que enviassem diretamente à Câmara. Então, acho que algumas enviaram para ambos, para a Câmara e para a Secretaria. Mas, como nós havíamos combinado que seria a possibilidade de emenda,
então, que fosse enviado diretamente à Câmara. Mas a gente deliberou isso, né? Demos o espaço para que houvesse uma nova discussão. E eu gostaria de ressaltar aqui, né, que a gente democraticamente abriu todos os espaços possíveis para essas discussões. E, naquele dia, algumas pessoas disseram que não tiveram tempo, né? E hoje eu achei, confesso a você, que teríamos esse NAPA repleto, né? Confesso que achei que teríamos as 400 cadeiras do NAPA aqui repleta de pessoas interessadas no Plano Municipal de Educação, né? A rede toda foi comunicada e não se fizeram presentes. E eu digo sempre às pessoas, aos nossos profissionais, que quando a gente não se faz presente, a gente perde a oportunidade de reivindicar e perde a oportunidade de criticar, né? Porque a presença da pessoa é que traz a sua voz. E eu lamento muito, antes de mais nada na minha vida, eu sou professora. Professora que nem padre, né? Quem é, não deixa de ser. Então, independente do que acontece depois na nossa vida, o início da nossa carreira se dá lá no chão da escola, né? No chão da sala de aula. E, quanto categoria, eu fico muito triste de não termos aqui pessoas que pudessem debater democraticamente, como foi proposto, para que a gente pudesse inserir novas sugestões ao plano municipal, que é um plano de Bragança, com a previsão de 10 anos de atuação, não tem política partidária nisto, é um plano para a educação de Bragança Paulista. E, infelizmente, não é isso que nós vemos aqui. Mas temos qualidade, pelo menos. Então, vamos trabalhar com a qualidade que temos aqui. Tá bom? Agora, a palavra do padre. Padre Roberto, por favor. José Roberto. Boa noite a todos. Então, o vereador Valdo e o vereador Padre Josemildo. E também, como disse a secretária Huguete, a gente sempre é professor e nunca deixa de ser professor. Só queria dizer, eu estou representando aqui Dom Sérgio, não é? E eu fui professor antes de ser padre 14 anos. Também conheci a Huguete, a secretária, quando era da Pastoral da Educação, que a gente fazia os encontros e tudo. E atualmente eu só estou na coordenação de pastoral do Instituto Educacional Coração de Jesus. Então, da parte, assim, eu me afastei, mas a gente continua como padre, como sacerdote e também dentro da igreja. Mas eu quero parabenizar, assim, é uma pena, como foi falado, que não exista a falta, né, o pessoal e tudo mais, aqueles que realmente deveriam estar mais inseridos e interessados nas mudanças da educação e tudo mais. Mas parabenizo aqui a Câmara, o Valdo, o Padre Josemildo, a equipe, por essa abertura que dá também. Então, eu estou aqui representando a Igreja Católica, como eu disse, o Dom Sérgio, mas nós temos, eu vejo uma coisa assim, na nossa sociedade hoje, tudo passa pela educação. Se você é médico, se você é professor, se você é padre, se você é vereador, tudo passa pela educação, não é verdade? Então, nós precisamos mobilizar mais, né? Sensibilizar mais na questão da educação para termos realmente uma pátria educadora, como diz. Obrigado. Vereador Padre Josemildo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Valdo, nossa professora Huguete, também o meu irmão no sacerdócio, o Padre Zé Roberto, demais presentes. Eu comentei bastante à tarde hoje com o pessoal na Câmara, né, e ele dizendo que eu estava preocupado exatamente com a presença das pessoas, que eu acreditava que a gente ia sair daqui meia-noite, 1h da manhã,
porque teria pelo menos 400 pessoas, né? De 200 a 400 era a minha estimativa, né, Fernando? Deve estar realmente uma presença muito grande do professorado, do magistério. E, enfim, claro que nos surpreende e, se não for, é meu modo de ver, esse autêntico boicote a essa audiência pública, né? E isso entristece, porque a ideia é exatamente oferecer oportunidades. Até na última semana, nós conversávamos lá, para quem estava presente, alguns estavam lá, lembra? E a gente dizia que nós íamos, e fizemos isso na comissão, através da comissão, já encaminhamos, Guedes, um ofício ao prefeito, pedindo dilatamento do prazo, para que, caso houvesse necessidade, procura do magistério num todo, nós tenhamos prazo para estudar com mais profundidade essa matéria. Nós já encaminhamos esse ofício, inclusive, em nome da comissão, né, Valdo? Preocupados com isso, querendo oportunizar a todos a participar, a discutir e a melhorar, segundo a leitura de cada um, aquilo que não estiver bom dentro do plano, né? Então, a gente nem tem muito o que falar nesse sentido, e fica, de certa forma, para nós essa partilha aqui hoje, e essa partilha, ainda que com poucas pessoas, é fundamental que aconteça, seja elogiosa, seja crítica, ela é bem-vinda, para que a gente possa continuar caminhando, né, num sonho de transformar a educação do nosso município e do nosso estado. Só a título de conhecimento, para quem não conhece, eu não tenho informação, essa semana chegou na Assembleia Legislativa o projeto de lei 1083/2015, que é o Plano Estadual de Educação. Foi encaminhado essa semana à Assembleia Legislativa. É o 1083/2015. Ele também está... O corpo dele é bem simplesinho também, é pequeno, dá para todo mundo ter acesso. E as metas são praticamente as mesmas, utilizadas. Não deu para a gente ainda se aprofundar, imprimir hoje, mas as metas são as mesmas apresentadas no nosso plano municipal de educação. Mas que a gente possa fazer um bom trabalho entre nós, estamos presentes, e aqueles que vierem são todos bem-vindos. Boa noite. Registrar a presença do vereador Jorge do Prédio. Tomar assento aqui à mesa, por gentileza. Vamos pôr a mesa, vereador. O vereador Paulo Mário também está convidado, viu? Registramos também a presença da professora Samanta, professor Walter, professora Luci Moriondo, diretora de escola. Bom, depois dessas considerações, nós queremos abrir aqui o espaço para que nós possamos, dentro do que está previsto no plano, principalmente dentro do anexo único, onde nós temos lá as metas e as estratégias dos presentes, aqueles que queiram fazer alguma observação com relação ao plano. Então, aí, por gentileza, fazer o uso do microfone, como da reunião anterior, registrando o nome, para que conste em ata, e, na sequência, fazer aí a sua intervenção. O espaço está aberto. Boa noite. Meu nome é Valquíria, sou diretora da Escola Orlando Pinto de Oliveira. Na verdade, nós entendemos na última sessão, audiência, que nós deveríamos estar enviando para a secretaria. E, realmente, nós enviamos hoje na hora do almoço, e foi via e-mail. E só para a secretaria. Então, por isso que eu estou colocando, porque realmente, e assim, como tudo, a parte tecnológica demora um pouco, então as meninas também nem conseguiram ter acesso, porque nós fomos à tarde lá, elas ainda não tinham recebido
o material. Então, nós imprimimos esse material e gostaríamos de deixar, porque tem várias sugestões do grupo da minha escola. E, assim, para eu ler aqui é muita coisa. Então, se vocês quiserem ficar com o material, a gente pode mandar também por e-mail. Perfeito. Então, registrar o recebimento e depois, por gentileza, por e-mail. Pode acontecer de outras escolas terem enviado à secretaria, e se chegarem de outras escolas, porventura chegarem, a gente encaminha todos para a comissão. Pode ficar tranquilo. A palavra continua aberta. Boa noite, vereadores, secretária. Gostaria de começar falando, acho que fazendo uma colocação de que aquele dia o documento do Ladislau estava na pasta, né, secretária? Não estava na pasta. Ah, não estava na pasta. Não estava na pasta. Mas estava na secretaria, né? Mas não estava na pasta. Ah, ok. Porque a Sandra está aí, né, Sandra? Não. E foi protocolado. Não, estava na secretaria, não estava na pasta. E eu fiz questão de ler o documento, viu, Sandra? E achei não tão ousado como foi anunciado lá, né, mas estava lá, com certeza. Bom, na última reunião foi colocado todas as estratégias para serem estudadas, né? A equipe, na segunda-feira, sentou, todas nós lemos todas as estratégias, e eu gostaria de pontuar 2 estratégias que nós não entendemos se caberia ali na meta. Se as meninas assessoras puderem anotar, na meta 4, a estratégia 4.17, porque a meta 4 fala sobre inclusão. E essa estratégia fala sobre ensino superior, sobre a formação de professora. Nós não entendemos muito bem se seria essa estratégia estaria aí relacionada à meta. 4.17. A outra meta foi a questão da meta 7, que fala das melhorias do IDEB, e a estratégia 7.21 trata de monitorar a oferta da educação infantil na rede privada. Então, nós também ficamos meio em dúvida o porquê dessa estratégia nessa meta. Mas, enfim, nós lemos e ficamos felizes, porque as estratégias são boas, né? Se realmente for executado as estratégias e for otimizado todas as ações que estão lá, é um bom plano, né? Porque eu acho que o mais difícil é você colocar para funcionar. Na questão, até uma outra estratégia que nos deixou muito felizes foi em relação de uma criação de fórum para poder discutir a parte pedagógica que articula a educação infantil com o ensino fundamental, né? Que isso é muito importante e eu acho que seria muito produtivo para tirar algumas questões que ficam, que criança que deveria vir para o ensino fundamental de uma tal maneira. Então, eu acho que sempre esse tipo de discussão é sempre muito boa. Então, as considerações é que a equipe da escola gostou das estratégias. É claro que tem algumas dúvidas em relação a essa creche piloto, o período integral. E nós também fizemos a nossa comparação do que foi sugerido pela equipe, né? Algumas coisas que foram sugeridas já constam como estratégia, mas, enfim, eu acho que é um grande trabalho aí para se otimizar todas essas ações que estão sendo colocadas aqui em prática, né? Para serem colocadas em prática. Então, eu gostaria de reforçar aquilo que eu falei na Câmara, que a gente teve esse cuidado, né, de ouvir via documento todas as escolas. Os documentos estavam conosco, todos, independente de estarem na pasta ou não, todos foram vistos.
foram selecionados, porque muitas escolas mandaram algumas estratégias que eram semelhantes à de outra escola. Nós temos muitos professores que trabalham em 2 escolas, então a gente percebeu isso também, que poderiam ser ideias advindas das mesmas pessoas. A gente tentou filtrar isto com maior cuidado, e só foram eliminados, você está dizendo que as que vocês colocaram estavam presentes, só foram eliminadas aquelas que feriam alguma determinação do MEC ou que não tinham fundamento legal para estarem no Plano Municipal de Educação. A intenção é justamente essa, é uma proposta de 10 anos, né? Mas, se a gente pegar o corpo da proposta, que é ainda uma minuta, né? Não, ela pode ser mais completada ainda por conta das sugestões que venham, elas são ações viáveis, todas elas que foram colocadas ali, né? Para 10 anos. E o que nos conforta muito é a flexibilidade de revisão a cada 2 anos. Então, a gente pode... E a formação de um fórum constante para estar discutindo, não fechado, discutindo com a sociedade bragantina se as coisas estão sendo encaminhadas ou não, né? Então, é um fórum de acompanhamento daquilo que está sendo proposto. Então, eu fico muito feliz, porque eu acho que esse momento que as escolas retomaram, né, a leitura do plano, puderam constatar que realmente tudo foi lido, tudo foi cuidadosamente cuidado para que eles fizessem parte do plano, né? Enfim, é uma construção absolutamente democrática, todos foram ouvidos e a gente fez isso. É óbvio que nós vamos ter situações que a gente precisa pensar melhor, verificar como vai ser viabilizado, mas eu acho que nós somos muito conscientes daquilo que foi colocado no plano. Eu digo nós, Sociedade Bragantina, porque não é a Secretaria de Educação, simplesmente operacionalizou aquilo que nós recebemos, né? A comissão. E, em última instância, por conta do tempo que eu tinha já dito a vocês, que foram prazos estabelecidos pelo MEC, não foram por nós, as coisas se atropelaram um pouco. O padre Zemildo falou aí da ampliação de prazo, eu já tinha aberto isto na Câmara e não pedi urgência, dei por conta e risco o prazo que fosse necessário, porque a gente pudesse discutir realmente, né, de maneira consciente, tranquila, e acho que quem pecou mais aí foi o MEC de dar esse prazo tão louco, né? Veja que agora que o estadual foi para a Assembleia. Imagine quanto tempo isso vai ser discutido na Assembleia, para daí poder chegar na homologação desse plano. Então, realmente, houve esse problema lá com as agendas, mas eu acho que a gente está conseguindo construir, respeitando e acatando as sugestões de todos que se prontificaram a estar conosco, estudando e passando essas sugestões. Muito obrigada. A palavra continua aberta. Aproveitar para perguntar, a escola da professora encaminhou alguma sugestão para a secretaria e... Então, já havia esse documento, né? Isso. Tá, mas depois do agora plano... não, agora não. Vão fazer algum apontamento, vão encaminhar? Eu acho que nós poderíamos, né, Sandra? Isto. Volta ao microfone, porque o grupo pediu para eu falar e eu acabei me esquecendo. Ficamos até felizes em relação à meta 4 da inclusão, porque nós vimos lá algumas ações que aconteciam e parou, né? Tinha sala de recurso funcionando, tinha sala multifuncional, tinha professora de apoio para as crianças com deficiência,
E tudo isso hoje não acontece. Deve ter um porquê, né? Mas está como estratégia. Então, é claro que os professores ficaram, mas já tinha aí, parou, e agora então está colocando como estratégia, então deve ter aí uma proposta de um reinício, né? Porque os professores não estão tendo formação continuada. Quem tem deficiência são as estagiárias que estão recebendo. Então, tem essa questão da inclusão que todo mundo ficou... Na verdade, Sandra, a gente precisa apurar um pouquinho essa situação da inclusão. A lei maior fala em profissionais de apoio. Ela não fala de professores de apoio. Ela fala de profissionais de apoio. Nós temos nas escolas os profissionais de apoio. Em que sentido? Eu acho que já de longo tempo vem um entendimento, né, que a gente também precisa deixar explícito. Por exemplo, nós temos algumas crianças, principalmente autistas, que não são tão severos, né, que eles não é saudável que eles tenham um profissional de apoio para eles. Porque a orientação médica é que eles interajam com os seus pares. Todos nós aqui nessa sala sabemos que criança aprende com criança. Muito mais que, às vezes, muito mais do que com a intermediação do professor. Então, alguns, o próprio médico orienta que a criança esteja junto com outros seus pares. E a participação de um profissional somente para ele acaba dificultando o desenvolvimento dessa criança. Esse é um ponto. Outro ponto, desculpe, a prefeitura fez um convênio com a São Lucas para atendimento das nossas crianças em classes. Esse atendimento que era feito na sala de apoio, nós fizemos um convênio com a São Lucas. E as crianças estão sendo encaminhadas para esse tipo de atendimento, são algumas patologias, e já foi atribuída começa segunda-feira, de surdos e cegos. E autistas. Os autistas que ficaram na rede, porque lá na São Lucas não foram os autistas. Então, começa na segunda-feira, já foi feita a atribuição. E o NAA já está fazendo a capacitação das pessoas que cuidam dessas crianças. Eles já estão tendo HTPC, inclusive o professor titular da sala, porque o professor titular também tem que saber como lidar com a situação quando tem uma criança de inclusão. Eu confesso a vocês que a inclusão é algo ainda bastante novo, mesmo que tenha já um tempo aí. Para todos nós é um desafio muito grande e é bastante novo da gente ter certeza de como agir com eles, né? É uma situação dolorosa até, porque não tem manual. É que nem quando a gente vai criar filho, né? Filho não vem com manual. A gente vai descobrindo as coisas e podemos ter mais do que um e não podemos cuidar deles de maneira igual, porque eles são diferentes, graças a Deus, né? E acontece com a inclusão da mesma maneira. Então, a gente está se dedicando para ver o que é melhor para a criança. Não o que faz mais sucesso na mídia, não, nada disso. O que vai ajudar essa criança a sair da situação em que ela está colocada. Então, a gente tem corrido atrás disso. Eu digo que o autismo me surpreende em termos de número e me pergunto muitas vezes aonde estavam essas crianças que, de repente, apareceram num número incrível, né? Elas não eram diagnosticadas, elas estavam escondidas. Onde estava essa criançada
que agora tem um número imenso na rede, e nos mais variados estágios de autismo, que, na verdade, pouquíssima gente sabe lidar com autismo, porque ainda é um mistério para todos nós, né? Então, a gente está buscando tudo isso, estamos procurando ajuda para que a gente se esclareça, e é óbvio que teria que fazer parte do plano, porque nós não podemos deixar essas crianças à deriva. Então, a gente foi buscar. E por que não fomos muito antes buscar tudo isso? Você faz parte da rede, assim como muitos que estão aqui, sabem da situação de faltas que ainda temos na rede, né? Nós temos 753 turmas e eu tenho 1.400 professores. Então, se a gente for fazer uma conta matemática rapidinha aqui, nós temos afastados para atender vice-direção, professor coordenador, o pessoal que faz formação no NAPA, o pessoal que atende na Secretaria de Educação, que são professores, que somem 150. Vamos fazer uma conta redonda para ficar mais fácil de entender. Por volta de 150. Se eu tivesse 200 professores para cobrir 753 turmas, seria mais do que suficiente. Eu tenho 500 professores para cobrir 753 turmas, e tem dia que nós temos que mandar a criança para casa, porque não temos professores para assumir a sala. Então, se a gente tivesse essa presença mais constante, teríamos professores disponíveis para atender a tudo e a todos. Por que fizemos essa parceria? Para que comece um tratamento com essas crianças e que ele não seja interrompido por falta de professor. É algo que acho que todos nós temos que pensar com muito carinho. É a sociedade de Bragança que está vivendo isso, né? Essa prática exacerbada de faltas acaba complicando toda a problemática da rede municipal, né? Acredito que a rede estadual também, né? Temos lá as representantes da diretoria de ensino que podem confirmar isso. Eu sou supervisora de ensino de carreira, conheço bem também o que acontece lá. Então, mas a gente não, em momento nenhum, deixou de atender essas crianças. Elas estão sendo atendidas com muito carinho e a gente está buscando o caminho melhor para elas, né? E fico muito feliz que a gente possa pôr no plano e realmente fazer com que isso reative com muita força. Eu quero aqui também ressaltar o artigo 3º do plano, do projeto de lei. Isso é muito importante para todos os educadores, da importância do plano, né? O artigo 3º, as metas previstas no anexo único integrante desta lei deverão, queria ressaltar isso, deverão, tá? Ser cumpridas no prazo de vigência do Plano Municipal de Educação de Bragança Paulista. Então, o que nós queremos reforçar aqui? O que estiver dentro desse plano, mesmo ele podendo ele sofrer aí algumas revisões, como está previsto, mas deverão acontecer. Então, é um plano de suma importância, né? E tem outros questionamentos que virão mais na frente, hoje nós queremos ouvir, por exemplo, com relação a recurso financeiro. Já comentei isso, nós vamos voltar a discutir sobre isso, né? Então, mas, por exemplo, como é que nós conseguimos fazer algumas coisas que estão pontuadas aqui, tá? Mas hoje a audiência é para ouvir vocês, tá bom? Então, a palavra continua aberta. Se alguém mais quiser fazer uso da palavra. Todas as escolas que estão aqui representadas, as que estão aqui hoje, todas elas tiveram esse momento de discussão do plano? Teve alguma escola aqui que não teve a discussão do plano nesse período agora, da última semana, da semana passada até o dia de hoje? Todas discutiram?
Todas, ok. Não teve porque foi reunião de pais. Mas vocês receberam lá a instrução sobre o tema, sobre o plano, vocês receberam? Tá, ok. Então tá bom. Bom, a palavra continua aberta. Por gentileza, se identificar, tá bom? E depois na questão. Boa noite a todos. Meu nome é Lucy Moriondo. Eu sou diretora da educação infantil, né, de um berçário, a Escola Maria Siriane. E a minha questão aqui a princípio, eu queria dizer que é um momento muito importante. Eu já tive a oportunidade de estar aqui a última vez que a gente discutiu. Eu tenho conversado muito com as minhas professoras a respeito disso, desde a primeira vez que a professora Huguete já nos colocou sobre as metas. E nós sabemos que essas metas estão baseadas no Plano Nacional de Educação. Então, eu tive a oportunidade de conversar com as minhas professoras, pelo menos durante umas 3, 4 reuniões, né? E muito do que a gente mandou para a nossa secretaria foi as metas que já têm a ver. Se é a nível nacional, lógico que ela vai estar também contemplada a nível municipal. Aí uma questão que as minhas colegas colocaram foi a questão da demanda, professora. A demanda que nós, normalmente, né, discutimos, daqui a pouco vai ser um momento a gente discutir, a demanda do próximo ano, né? E as meninas falaram assim, Lucy, nós temos listas, né? Uma lista contemplando as crianças do berçário, do infantil 1, 2, 3, enfim, que ainda esperam por vagas. E aí, quando eu falei para as meninas assim, esta lista existe em todas as escolas, né? Então, elas falaram, Lucy, mas ela é atualizada periodicamente? Porque, veja bem, os pais vêm até nós, né, professora, e eles fazem uma inscrição, né? Tem um livro de inscrições pleiteando vagas, né? E aí nós temos aqui meta para ampliação, enfim, já sei que a educação infantil no nosso município já tem muito superado, né? Nós, assim, a nível nacional nós estamos bem, eu sei. A minha escola, por exemplo, ela é uma escola de período integral, né? Então nós atendemos berçário, uma sala de berçário, nós atendemos 2 infantis 1, né, a todo um nível integral. Nós atendemos 2 salas de período integral, infantil 2, 2 salas de meio período, no período da tarde, de infantil 2. Temos também um meio período de manhã, do infantil 3, e mais 4 salas de integral, de infantil 3. Então, a demanda de 3, por exemplo, na minha unidade escolar, ela está suprida. Eu não tenho lista mais. Nós já conseguimos, eu fico muito feliz quando a gente pode atender, né, professor? Porque a ideia é atendê-los, né? Somos servidores públicos, estamos aqui para servir a nossa comunidade, né? Nossa comunidade de pais, enfim, de alunos. A nível de infantil 1, existe uma necessidade. Existe lista, existe uma necessidade premente, a gente sabe disso. E eles sempre me questionam, Lucy, eu preciso de vaga, Lucy, eu estou trabalhando. E nós temos um espaço que é delimitado, é claro, e a gente tem que atender conforme a estrutura, ainda que nós tenhamos o desejo de atendê-los prontamente, né? O infantil 2 também tem uma necessidade, uma demanda que existe. Bom, eu coloquei mais ou menos o panorama da minha escola, só para a gente ter uma ideia. Aí, aqui, está contemplando essa questão da demanda. Então, o meu questionamento das minhas colegas seria assim, como efetivamente termos listas atualizadas? Por quê? Porque, veja bem, vereadores, nós temos uma lista, certo? E os pais se inscrevem. E nós, quando temos vagas, nós iremos segui-la. E ligamos. Tal. Muitas vezes ali está colocado,
né, os nomes, os telefones e tudo mais, mas muitas vezes as pessoas já conseguiram essa vaga, ou, de repente, a pessoa mudou de cidade, mas ela ainda está. Então, como seria, professora, que nós deveríamos agilizar melhor, né, a nível até de escola e também a nível do nosso município? Porque, quando a gente vai falar, nós falamos em demanda, estamos aqui falando de todos os que necessitam da minha escola e de outras, entre outras. Então, um questionamento, uma perguntinha aí para a gente. Luci, se me permite, não que eu queira responder em nome da Alguete, não é isso, não? Sim. Essa talvez seja uma das maiores demandas que aparece na Câmara. Sim. E a gente incomoda até a Secretaria de Educação, tem hora nesse sentido, de pedir esses dados constantes, atualizados, porque as pessoas nos cobram lá, mas não, eu vou em tal lugar, não tem vaga, eu vou nessa. E, de um lado, né, sempre, às vezes não conseguimos suprir a demanda local, mas nas proximidades, aí a pessoa não quer porque quer no quintal de casa. Né? Tem essas questões que são bastante interessantes. E, claro, é um direito, na verdade. Né? Quem nos dera oferecer. Por outro lado, nos vem dois outros olhares, Guedes, que eu vejo ali que talvez a gente tenha que contemplar melhor isso. Eu confesso não ter tido um olhar tão profundo ainda no plano. Mas contemplar isso, duas coisas são importantes. Primeiro, nós estamos dando um passo, é anunciado pela secretária essa semana, dos primeiros alunos em tempo integral. Ensino fundamental. Tá. Em tempo integral. E essa é uma proposta de futuro para o país inteiro. Todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde isso vai ser unificado em toda a rede, em todos os períodos. Consequentemente, haverá necessidade de novos espaços, novos prédios. Por outro lado, eu já falei semana passada também, só que eu não detalhei, eu li um pouquinho sobre isso. A nossa população, ela não está mais crescendo na velocidade que vinha. Em 2050, nós deveremos ter uma população muito próxima ou pouquinho a mais do que nós temos hoje. A situação será inversa. No futuro, a gente corre o risco até de nós termos prédios demais para a população de menos. Não, a população tem essa projeção, há estudos para isso, né, Jorge? Então são olhares que nós temos que ter. Então, de um lado, a gente tem que ampliar, de outro, tem que tomar alguns cuidados, tem que ter parâmetros, tudo tem que ser muito bem avaliado. Mas essa questão da planilha de vagas, quem sabe, pensar em algo, um sistema online, digital, para podermos estar encaminhando nessa linha. Né? Desculpe, professora, só para dar um olhar. A gente queria agradecer ao padre José Roberto, ele tem um compromisso lá na comunidade, precisa de estar lá presente. E a preocupação dele, até antecipando, Dom Sérgio estava muito preocupado a questão de gênero, como ela está sendo contemplada no Plano Municipal de Educação, de ideologia de gênero. E a nossa preocupação, na verdade, está na educação. A gente nem se preocupou tanto com isso, viu? Porque para nós são crianças, são nossos alunos. E foi assim o nosso olhar, né? Independente dessa ideologia de gêneros. Muito obrigada. Obrigado pela presença. O senhor enriquece muito. Muito obrigada. Agradeço a Dom Sérgio. Eu queria dizer a vocês o seguinte. Primeiro, nós, em Bragança, na educação infantil, nós temos as legislações, obviamente, que regem a educação infantil, e diz o seguinte, até em 2016, é que nós temos que os pais têm a obrigação de colocar as crianças de 4 e 5 anos na escola. Este ano, 2015, ainda não tem. Então, nós atendemos toda a demanda de 4 e 5, porque nós temos a obrigação de atender aqueles que nos procuram. E isso nós fazemos. Todos os de 4 e 5 anos que pediram vaga, têm a vaga. A partir de 2016, os pais são obrigados a enviá-los à escola, para que a gente possa atendê-los. De
de 4 meses até 3 anos, 11 meses e 29 dias, nós temos que atender, até 2022, 50% da demanda. Que demanda é essa? Quem nos procura. Hoje, nós atendemos 83% da demanda, aqueles que nos procuram. Temos lista de espera? Temos. O que acontece com essa lista de espera? Em primeiro lugar, os pais inscrevem as crianças em várias escolas. Então, tem pai que inscreveu a criança em 5 escolas. Então, o que a gente percebe? A ansiedade do pai, é muito natural tudo isso. E essas listas são atualizadas, sim, porque elas são enviadas à promotoria pública. O promotor da vara da infância, ele acompanha junto conosco, vocês sabem disso, tanto que eu encaminhei um documento às escolas, que essas listas fiquem afixadas em lugar visível, para que todos tenham os seus direitos iguais. Toda a rede faz isso. Tem lá a lista de espera, mesmo em escola de ensino fundamental, onde acontecem transferências, tem lá a lista de espera. Conseguiu transferir, aquilo é riscadinho, passa para o próximo. Para a gente garantir direitos iguais a todo mundo. Então, ninguém passa na frente de ninguém. E a gente faz questão que o promotor acompanhe junto conosco. Aonde acontece o problema na nossa... Acontece ainda, porque está em implantação agora, um programa online, para que a gente possa visualizar qual a escola que tem vaga, né, e quem é que está lá naquela vaga. Então, nós não tínhamos isso na secretaria, agora estamos implantando para que a gente possa... Não só a secretaria, mas a gente quer fazer uma rede que a própria escola, você vai abrir lá na sua escola, você fala para a mãe, eu não tenho vaga, mas na escola tal tem vaga, certo? Então, para atender, é óbvio que as mães querem próximo da casa, sim, é óbvio. Alguns casos, a mãe quer perto do emprego. Ela vai de manhã, deixa a criança, quando ela sai do emprego, ela pega à tarde. Né? Mas não é tão frequente, não. É frequente que querem próximo da casa. E que nós não temos vagas para todos próximo da casa. O que acontece também que a gente tem sentido muito? Nós estamos entregando aí alguns núcleos habitacionais. Então, nós temos um fluxo maior naqueles bairros, né? Tanto que o próximo que vai ser entregue, junto já vai ser entregue uma escola de educação infantil, com 224 vagas. Por quê? Essas crianças estão fora da escola? Muitas não. Muitas vão sair de uma escola e vão para lá, porque os pais mudaram. Então, existe todo um movimento muito grande na rede, e a gente percebe quando existe problemática das mudanças. Agora, a maior preocupação é realmente infantil 1 e infantil 2. Né? No começo do ano, nós tínhamos... a demanda é feita com o diretor da escola, vocês sabem disso. E o diretor nos traz as vagas possíveis, dentro da estrutura física. Nós abrimos um número de vagas para berçário. E começamos o ano e percebemos que nós tínhamos vaga no berçário e não tínhamos vaga no infantil 1. O que nós fizemos? Transformamos aquele espaço do berçário em mais vagas de infantil 1 para atender a população. E, onde foi possível fazer isso, nós fizemos. Né? Mesmo assim, ainda temos a necessidade de mais vagas. Estamos finalizando algumas escolas. Uma escola no CDHU, uma escola no São Miguel, essa nova escola lá no núcleo que vai ser entregue, onde vão ser entregues os apartamentos. Vamos ter abertura de algumas vagas de infantil
na Escola Viscondessa, que também vai mudar de prédio, e vamos abrir algumas vagas. Então, a gente está buscando tudo isso para atender a população. Mas, dentro das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, nós estamos até confortáveis. Quer dizer, confortáveis em atendimento àquilo que está escrito. Não confortáveis porque não conseguimos atender ainda toda a demanda que a população necessita. Mas eu quero dizer a você que futuramente, rapidamente, está falhando esse, né? Rapidamente, eu espero que esteja funcionando essa rede, onde as mães não precisem se inscrever em 5 escolas. Sim. Elas se inscrevam na rede. Ótimo. E a gente consiga encaminhá-los para próximo da casa. Né? Acho que falei tudo que você estava perguntando aí, acho que eu respondi tudo. Em termos de demanda, até eu queria só colocar. Eu tenho sentido, professor, que a minha escola, ela realmente... ela é uma escola onde os pais procuram a educação integral, né? O meio período realmente é muito complicado para mim, vou ser sincera com a senhora. Por quê? Porque nós temos listas, né, por exemplo, do 2. E nós temos vaga, mas no infantil meio período, infantil 2. E quando nós acionamos, ligamos os pais, eles falam para mim e para os meus secretários, né, é integral? Aí a gente fala, infelizmente, não posso te atender. Ah, mas então não quero integral, eu preciso, porque a minha mulher trabalha, eu trabalho. Então, a gente vê assim, que realmente é uma vocação da minha escola. Tanto que os meus pais falam comigo, eles falam, Luci, aqui eu sei que tem integral, todo mundo fala que tem integral, né? E a gente sente também, professora, que na questão do meio período, é difícil a gente manter as classes de meio período, eu digo a senhora com sinceridade, com todos os alunos. Por exemplo, às vezes cai demais a demanda. Então, nós nos reunimos com os pais, conversamos com eles, olha, as crianças precisam vir. Mas eles ainda têm aquela cultura de que a criança, a mãe às vezes não trabalha, né, meio período. Ah, mas ela não está muito bem. Ah, ele está meio doentinho. Ah, hoje eu não vou, porque choveu. E a criança do período integral, não. Ela realmente, a mãe precisa, porque ela tem um compromisso de sair da sua casa e colocar numa instituição onde a criança seja atendida. Então, ela sabe que das 7h30 às 5h, a criança dela está lá. E eles falam muito isso para mim. Ai, Luci, como é que eu vou fazer? Eu preciso arranjar uma babá, nem sempre é possível, eu não tenho dinheiro para pagar, e a escola existe. Então, quando a gente for conversar sobre a demanda do próximo ano, eu queria muito que a senhora olhasse com carinho para a minha escola, nesse sentido de que, se a gente puder disponibilizar mais vagas de período integral, acho que seria interessante para... Olha, eu preciso falar uma coisa para você. Sim. No começo do ano, nós fizemos a remoção dos professores no final do ano passado, a demanda no final do ano passado, para poder fazer a atribuição de professores. Uhum. E o meu compromisso, cumprido, por sinal, né, foi que vamos fazer a remoção, a atribuição de aulas com classes concretas, que tenha criança lá dentro, nós vamos atribuir. Uhum. Mas, havendo necessidade de abertura de salas e havendo espaço físico para tal, é só informar a secretaria que eu autorizo. Uhum. Tenho aqui diretores que solicitaram e tiveram essa autorização. Sim. O que eu quero refletir um pouco sobre a escola de período integral da educação infantil. Primeiro de tudo, é um direito da criança ficar com a família. Uhum. Direito da criança. Então, a escola de período integral é para crianças que a mãe trabalha. Uhum. A mãe tem que comprovar isso. Sim. Porque a criança tem direitos que devem ser preservados. Se ela precisar ficar o tempo inteiro conosco, ela vai ficar. Sim. Se ela tiver a família para cuidar dela, ela vai ficar meio período conosco. E o outro meio período ela vai usufruir de um direito que é ficar com a família. Uhum. A mãe trabalha? Trabalha. Desde que ela comprove para nós que ela trabalha,
né? Com todos aqueles documentos. Todos são os exigidos, documentos né, necessários, né? Uhum. Temos alguns casos aí que a gente precisa mandar assistente social atrás, assim, mas- mas graças a Deus são Graças a poucos, Deus. né? Uhum. Mas faz parte também que a gente oriente essas Sim. pessoas que, se ela está em casa, ela tem que ficar com a criança. E, no meio período, ela leva a criança para a gente. Uhum. Havendo possibilidade, com bom senso, Sim. de número de crianças, que a gente tenha profissionais para estar com eles, Uhum. eu não neguei a abertura de nenhuma sala. Sim. Nenhuma. Todas que foram solicitadas com listagem de alunos e com número de profissionais para estar nessas salas foram abertas no começo deste ano. Espero que no próximo ano aconteça a mesma coisa. E quanto a olhar com carinho, eu olho com carinho pela educação de Bragança. Sim. Né? Não, eu falo do eu meu espaço, entendo, porque é eu aquilo entendo. que eu Ainda a tô gente tem cuidando. esse sentimento de posse, né? Eu olho com carinho Uhum. pelas crianças de Bragança. Sim. Então, se na escola que você dirige, que você Sim. faz gestão, tem sala, tem Sim. profissional, tem mãe que precisa, a gente coloca, não tem problema nenhum. Né? Para o próximo ano nós vamos fazer igual, se Ótimo. Deus quiser. Tá bom? É que, como eu lhe disse, né, nós somos servidores, queremos atendê-los, né? Então a gente Lógico. às vezes fica, né, querendo É. ajudar. E o nosso compromisso é único, né? Nós trabalhamos em conjunto, né? É. Eu no meu nível, a senhora com todo, né, o olhar que a É. senhora tem e precisa e deve, lógico, olhar por todos. Eu tenho um olhar mais focado, Lógico, porque eu tenho com que certeza. atender, né? Com certeza. Tá bom? Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Agradecemos a participação da professora Luci. Continua aberta a palavra. Boa noite, senhores vereadores, secretário municipal, professor Luguete, toda a plateia. Eu sou Edson Bugana, assessor da APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Neste ato, representando o professor Orivaldo Felício, que não pôde estar presente por estar numa outra situação. Então, ele pede desculpas antecipadamente, ele que é o diretor da entidade aqui na região, não pôde vir. Tem umas considerações que nós queríamos colocar, mas elas são um pouquinho extensas. Eu pediria permissão, então, para encaminhar para a Câmara. A posteriori, encaminho também para a secretária. E convidar, desde já, que no dia 12, próxima quarta-feira, haverá audiência pública na Alesp, a partir das 14 horas, no auditório Paulo Kobayashi, para debater o Plano Estadual de Educação, onde a POESP sempre foi convidada a discutir, e estará lá compondo a mesa, juntamente com os deputados e demais entidades do magistério. Então, fica aqui a nossa consideração, fica aqui o nosso convite também. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. Nós agradecemos a participação. Continua aberta a palavra. Bom, ninguém mais vai se manifestar, todo mundo aí. Vereador Jorge, suas considerações. Boa noite. Exatamente. Cheguei um pouco atrasado, peço desculpas, e a gente sabe do compromisso e também a falta do empenho, acho, de mais pessoas, né? A gente sabe que o conhecimento na área profissional de cada um é fundamental para que as pessoas possam explanar e trazer os conhecimentos também. Eu tive um pouco de sorte de estar um tempo na frente do ProERD e estar junto das professoras, ou, assim dizendo, estar junto da escola, porque eu acho que a escola é uma grande família. Trabalhei com diversos professores aí e acredito muito que o conhecimento não só da rede, mas também trazendo os pais para a escola, eu acho que esse plano tem que abranger também essa questão da família. Eu falo sempre que a prevenção vai estar junto da família também. E, infelizmente, nós temos que educar, às vezes, os pais, que as crianças levam conhecimento para casa e, às vezes, são até maltratadas dentro de casa, decorrente de alguns ensinamentos, porque eu trabalhei sempre no combate das drogas, e a gente sabe da dificuldade até de umas crianças que levam algumas situações da escola para dentro da casa. Eu acho que nós temos que ter um trabalho focado também nesse trabalho social, que eu acredito muito, que é a questão de ampliar um pouquinho mais essa questão social,
de realmente detectar aquelas crianças que estão dentro da escola e automaticamente a gente tem um paralelo nesse trabalho, não só dentro da escola. Eu acho que o plano também tem que estar abrangendo outras áreas, que seria a questão da saúde, né, uma relação mais próxima também de outras entidades, na questão do esporte e saúde. Então, acho que as secretarias também têm que estar um pouco mais envolvidas nesse trabalho do Plano Municipal de Educação. Então, acho que é tudo um contexto, a gente, lógico, está aqui à disposição, também buscando conhecimento, eu fiquei até como relator lá na minha comissão, e acredito que esse plano, acho que está se mostrando um pouco positivo, diversos depoimentos que a gente tem ouvido aí se mostra positivo, então eu agradeço aí a colaboração de todos e peço também que estou à disposição para informações, para que a gente possa enriquecer cada dia mais e buscar essas soluções que eu acho que é fundamental e importante para o nosso município. Só para a gente não se alongar e para completar um pouquinho, eu penso que as coisas têm que ser amarradas, né? Vão surgir propostas? Vão surgir questões objetivas e importantes que possam constar nesse plano? Vão. A própria Câmara sempre encaminha também algumas moções, algumas indicações à Secretaria de Educação do que se possa, de como estar contribuindo pedagogicamente para a educação, né? Sempre há moções nesse sentido. A moção é uma indicação oficial da Câmara, aprovada pelo plenário. O Jorge mesmo tem uma moção agora que é um intervalo criativo, se for a memória, é isso, não é? Nós, há pouco tempo, foi encaminhado pela comissão, através do Valdo, também uma outra moção, falando que, na verdade, tem o mesmo sentido, que é aquele das brincadeiras de roda, o resgate daqueles do artesanato, o projeto Brincar, né? É isso mesmo? Dentro da escola. Então, a Câmara também propõe alternativas nesse sentido de tornar a educação e o projeto pedagógico mais atraente para as crianças, né? Como a gente não tem tempo de brincar muito lá, a gente fica mandando os outros brincar, né? Fazendo os outros brincarem. Embora alguns não acreditem nisso, né? Mas uma outra coisinha que eu queria dizer é que ressalto isso que o Jorge colocou, que é fundamental, uma proximidade maior com outras secretarias, nos seus âmbitos próprios, até mesmo no preenchimento desse tempo integral. Quando não for possível a demanda da educação cobrir, aliás, a educação não cobrir a sua demanda, que possa haver parcerias com o esporte, com a cultura, com projetos alternativos de segurança e trânsito, com projetos de saúde. Então, é claro que o nosso sonho é um pouco grande demais, né? Sim, temos, mas essas ações mais integradas e não necessariamente dentro das escolas, talvez não comportem tudo isso, quero dizer, né? É esse ir além, né? E isso tem que estar tudo muito bem casado para que também não se estabeleça no espaço do outro, né? Senão, daqui a pouco, o agente de trânsito, com todo carinho, pensa que está dentro da sala de aula e quer mandar mais que o professor. E cada um tem seu espaço, né? Sem menosprezar também o trabalho dos agentes de trânsito, que são muito importantes para o nosso município. Mas essas ações integradas são tão importantes, e é isso que todos nós sonhamos, né? Projetos em que, às vezes, a gente encaminha com um olhar para a cultura, mas que pode ser abraçado pela educação, né? Eu tenho lá, por exemplo, nós estamos muito atrasados, Guete, eu acho sempre, em falar da nossa cidade e poesia, né? Tem uma moção que eu fiz no primeiro ano, se não me falha a memória, que é o resgate disso, estabelecendo espaços onde pudesse ser divulgada a arte da nossa cidade, né? Isso, só que, ao mesmo tempo, há leis que vedam isso, dizendo que a gente não pode fazer publicidade em espaços públicos. Então, uma coisa contrapõe a outra e a gente fica amarrado. Quer propor algo positivo e fica amarrado por uma outra lei nesse sentido. Mas entendo que há boa vontade e o que nós temos que estar num conjunto com todas as áreas é mais próximos, para que a nossa educação flua de verdade. Mas eu quero, sobretudo, agradecer a presença de cada um de vocês aqui
e dizer que essa contribuição é fundamental. E não tenham medo ou dificuldade de nos procurar na Câmara, seja na comissão que se reúne toda quarta-feira às 9 horas da manhã. Toda quarta, às 9 horas da manhã, tem reunião da Comissão de Educação, Cultura, Saúde. São vários itens que compõem a nossa pasta. E nós vamos discutir juntos, nós vamos ouvir, vamos trazer para a Secretaria de Educação também aquilo que nós temos dificuldade de compreensão, se é viável encaixar ou não, como propor emendas, porque tem emenda que pode ser apresentadas que não compete a nós, compete ao próprio Executivo em fazer. Olha, isso aqui é interessante, mas a Câmara não pode fazer, todavia, a Secretaria pode abraçar isso. Então, encaminhem. É fundamental a participação de vocês. Tá bom? Obrigado a todos. Boa noite. Professor Elguete. Eu queria colocar algumas coisas aqui que eu acho de vital importância, embora essa plateia aqui já conheça, mas eu acho que é importante a gente frisar, né? A Secretaria de Educação estabelece já, eu acho que a gente precisa aprimorar, mas algumas parcerias com algumas secretarias que são viáveis da Prefeitura. Por exemplo, nós temos o Saúde do Escolar, que é um trabalho executado em parceria com a Secretaria da Saúde, né? Agora estamos na zona rural, fazendo todo um trabalho com as escolas da zona rural. Nós temos um trabalho com a Defesa Civil, que faz um trabalho agora lá na Escola Eugênia. Já foi feito no Orlando, e então agora estamos lá na zona rural também, preparando nossos pequenos para a Defesa Civil, para serem os mirins da Defesa Civil, né? Importante. Temos uma parceria, agora nós temos na rede especialistas em arte, em educação física e inglês. Eu quero frisar bem que o professor polivalente ele tem competência para dar aula de arte e de educação física, né? Alguns professores acham que simplesmente porque contratamos professores de arte e educação física, ele não tem mais competência para fazer isso. É ele o responsável, né? O professor da sala é que é responsável. Por que essa estratégia de ter esses professores? Porque existe uma lei onde ele tem um período de HTP, que ele sai da sala, então esse professor está lá. Mas o professor não estando, ele pode usar o outro tempo, não aquele tempo do HTP. O tempo do HTP é sagrado. Ele sai para fazer as atividades correlatas que ele tem que fazer. Ele tem obrigação de trabalhar com a arte e com a educação física, né? É de competência do professor da sala de aula. Ele não tem que delegar para o outro se é ele. E nós temos a deficiência que faltam professores de educação física e arte simplesmente porque muitos desistiram, nós não temos mais professor de arte concursado, isso não tendo essas dificuldades que a administração pública tem, não pode fazer com que os alunos percam a oportunidade de ter essas aulas pelo professor polivalente, que tem competência para tal. Eu fui professora por muitos anos de de escolaridade dos anos iniciais, e sempre dei aula de educação física, de arte, de história, de geografia, de ciências para os meus alunos. Então, nada mudou nesse sentido. Outra coisa, nós fizemos uma parceria agora com a Secretaria de Cultura e teremos o Ivan, é formado em teatro, estará fazendo para os nossos professores de arte um curso de teatro no mês de setembro. Então, os nossos professores no HTPC de arte, que é feito aqui no Napa, o Ivan vai dar aula de teatro para que eles possam ministrar nas escolas. O ProERD, que você falou, né? Infelizmente, não quero dizer isso, mas aconteceu que as duas professoras ficaram grávidas na mesma época, tiveram nenê na mesma época e estão de licença gestante na mesma época.
e a polícia militar não tem outro profissional para mandar para nós. Nós tivemos que dar uma parada, aguardando que elas retornem para que elas possam continuar com o projeto. JCC. E a Dani do PROED. Ficou tudo parado por conta de não termos o profissional. Então, vamos reiniciar, já tivemos algumas vezes isso, vamos agora retomar um curso de preparação com o SAMU para os diretores. Eu estou pedindo, vou pedir, né, na hora que tiver já tudo pronto, que a gente está articulando, 4 pessoas de cada escola, né, sendo um deles o diretor, né? Se tiver vice-diretor ou vice-diretor, e mais 2 pessoas que trabalhem em períodos diferenciados para que estejam preparados para algum acontecimento que a gente espera que nem é uma situação igualzinha quando a gente paga seguro de carro. A gente paga para não usar, né? A gente vai preparar para que eles não precisem usar. Mas eu acho que é de vital importância. Então, nós já fazemos algumas parcerias com as outras secretarias e acho que isso é super saudável. Temos mesmo que fazer isso, para que a gente possa trazer para as nossas crianças e prepará-los para que já tenham esse conhecimento, né? Mas eu acho que é de vital importância essas reuniões, para que a gente possa conversar de uma maneira bastante tranquila e todos sairmos daqui refletindo sobre a importância de um plano municipal de educação. O que me deixa mais tranquila é que essa revisão será constante e a gente vai retomar isto até que tenhamos a plateia lotada aqui. Né, Valdo? Muito obrigada. Bom, eu queria, nesse momento, ver com a secretária a possibilidade de nós recebermos de todas as 67 escolas um documento de que elas tiveram acesso, ciência do plano, e que encaminharam ou não encaminharam sugestões, para que nós possamos, para que a gente possa anexar ao projeto de lei, tá, fazer parte integrante do projeto de lei, da tramitação do processo legislativo, né, e também dando base para que a gente possa emitir o parecer. Acho que isso pode ser. Nós já temos as sugestões, né? Cadê a pasta azul? A pasta azul está aí, né? Ela é fatídica, pasta azul, ela nos acompanha. A gente vai tirar uma cópia, sim, né? O que nós gostaríamos, assim, que as escolas emitam um documento, um ofício, à Comissão de Educação e Cultura, dizendo da ciência, que tomou ciência do Plano Municipal de Educação, do projeto de lei. E quais as sugestões? E, exatamente, que encaminhou sugestão ou não houve nenhuma sugestão, certo, nenhuma... Elaine, por favor, anota isso. Amanhã eu encaminho um e-mail, sim, para as escolas e peço que eles encaminhem para a secretaria esse documento. A gente compila todos e encaminha para vocês. Pode ficar tranquilo. Perfeito. Bom, e também o padre está alertando, lembrando que a comissão pode pedir também isso via Câmara, mas nós agradecemos aqui. Uma outra coisa para a gente pensar aqui, um outro assunto, né? Assim, eu também confesso que havia uma expectativa, né? Nós mobilizamos aí, né? Quero, desde já, em nome da comissão, agradecer o pessoal da comunicação, o pessoal do DEL, da Câmara Municipal, né? Então, veja, trouxemos todo esse aparato. Nós imaginamos que, se nós viéssemos para o NAPA, nós teríamos uma participação maior dos professores, de todos os educadores, né? Mas esperamos ainda que nós tenhamos outras oportunidades. Dentro da questão do Plano Municipal de Educação, eu fico pensando, né, enquanto todos falavam, exatamente o quê? Quais são as nossas demandas atuais? Qual é a nossa demanda real em Bragança Paulista, né? E dentro disso existe um anseio, do aluno, existe um anseio da comunidade, do próprio educador, né? Todos nós temos anseios, né? E esse é o momento para a gente discutir isso, né? Talvez
possa ser um pouco utópico da minha parte, pensar, nossa, que bom se a gente pudesse ampliar esse debate, ampliar essa discussão, para que nós realmente tivéssemos várias pessoas, vários agentes compromissados com o plano que ora que está tramitando na Câmara. Mas eu acho que é um avanço. Acredito que é um avanço aí. A gente está avançando as metas, as estratégias que estão aí. Eu encaminharei também alguns questionamentos de alguns itens que constam do plano e volto a pensar, né? O recurso financeiro para tudo isso em 10 anos, como é que a gente consegue atender essa expectativa do plano, que está as metas, as estratégias, com o recurso que nós temos hoje? Será que nós temos isso? Será que se a gente fizer uma projeção financeira do valor que nós temos hoje dentro do Fundeb, do recurso que nós temos para a educação, hoje nós já gastamos 30%, né, do orçamento, 30% do orçamento do município está comprometido com a educação, 29% saúde. Nós estamos vamos chegar em 26,5, 27 tá. Daqui ao final do ano. Então, eu fico pensando em tudo isso, né? Então, como é que a gente pode otimizar recurso? E otimizando recurso com todas essas metas, tem uma questão maior ainda, que é um anseio de toda a classe, que é o quê? A valorização desse profissional. Como é que nós vamos valorizar esse profissional que está esperando aí o plano de carreira, que está aguardando há tempo, né, desde a época lá do Fundef, que a gente vem falando da valorização do profissional do magistério, e me parece, né, a cada vez fica mais distante isso, né, porque, novamente, aqui nós vamos ter muitas ações aqui dentro, e aí onde é que fica o educador? Vai ficar em último plano? Tá? Então, há algumas coisas para a gente pensar. Eu penso também que o Plano Municipal de Educação, ele garante a continuidade, que isso eu acho que é muito importante, não somente na área da educação, mas eu acredito que em todas as áreas deveria acontecer isso. Eu acho que todas as áreas nós deveríamos ter plano, por quê? Para não acontecer de mudar o governo, mudar as regras. Mudar o governo e aí desconstruir aquilo que já estava dando certo. Então, o plano garante isso, os planos garantem isso. Então, eu acredito, quero parabenizar a equipe que trabalhou aí, agradecer em nome da comissão todos os que aqui estiveram participando nessa discussão, a professora Huguete, nossa secretária e vice-prefeita, e vamos aguardar aí para os próximos eventos que nós teremos. Vamos aguardar receber essa documentação das unidades escolares. Tem outros encaminhamentos que nós daremos na próxima semana na SEC, inclusive aguardando, né, esse prorrogar aí do prazo, para que a gente possa ter aí mais tempo para a discussão, para olhar cada item desse plano. Ok? Bom, tenho conhecimento profundo do regimento da Câmara. A solicitação desse prazo, ele tem determinação de quanto tempo é? Na comissão, o prazo nosso é agora dia 12/8, na Comissão de Educação. Não é isso que estou perguntando. A partir do momento que vocês solicitam o prazo, né, a administração permitindo o aumento, qual é esse prazo? Acho que uns 30 dias foi... 30 dias mais, tem né? alguma regra? Não? Não, tudo bem. Sei. Não tem problema. Uns 30 dias. Uns 30 dias? 30 dias eu acho que, certo, que é o prazo que a gente vai poder... Eu acho que 18 de? Sei. Você lembra o dia que entrou na Câmara, o Guedes? Não lembro. O dia que foi apresentado à Câmara, você lembra? Ele foi apresentado na Câmara, acho que 21 de junho. Então tem que ver a terça-feira anterior. Eu tenho a impressão que foi esse dia, 21 de junho. Então, vai dar ali dia 18 de setembro, mais ou menos. Certo. Aproximadamente. Não dá para... E eu queria complementar a fala do Valdo aqui, que está previsto na meta 20 do Plano Nacional, né, os recursos.
né? A intenção, quando foi feito o Plano Nacional, é que esses recursos sejam advindos, parte deles, do governo federal, né? É um efeito cascata. Eles têm que abrir as comportas lá para passar para o Estado, para passar para o município, para a gente conseguir cumprir todas as metas, né? E o aumento do repasse do PIB para a educação, que já está previsto também, vai auxiliar nisso, né? Então, eu tenho fé, não é certeza, eu tenho fé que o governo federal vai providenciar que se aumente o repasse de verba para que os municípios consigam cumprir suas metas. Nós estamos aqui, deu entrada na Câmara 23 de junho, né? O prazo para entrar em votação seria 1º de setembro, o primeiro turno, e o segundo turno seria 8 de setembro. Né? Se nós tivermos aí a prorrogação por mais 30 dias, eu acho que... Ok. Bom. Vamos dar uma olhada amanhã. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 20h52. Uma boa noite e obrigado a todos e a todas.